Quero te atualizar também sobre um fenômeno do Palmeiras na mira do Manchester City, operação das maiores do futebol brasileiro. Você sabia que o Palmeiras é o único clube brasileiro no ranking dos 10 que mais faturaram com vendas de atletas revelados na base nos últimos 5 anos? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz toda essa informação sobre o empurra-empurra entre jogadores de Corinthians e Palmeiras após o clássico em São Paulo. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Manchester City é o maior interessado na contratação de Eduardo, a maior joia do Palmeiras dos últimos tempos, meio atacante de só 16 anos de idade, que veste a camisa 10 da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17. Ainda não há proposta oficial, mas conversei antes de gravar esse vídeo com o Adriano Ribeiro, representante do atleta, que me confirmou que as tratativas com o Manchester City são para que em breve uma proposta oficial seja apresentada ao Verdão. O staff do jogador trabalha hoje com a ideia de trazer uma oferta de 40 milhões de euros fixos, além de bônus. O Palmeiras já deu a entender que só vai topar fazer negócio a partir de 50 milhões de euros fixos. A gente está falando de mais ou menos 294 milhões de reais. Esse garoto é tão promissor, mas tão promissor, que já existiu proposta recusada da Inglaterra de 25 milhões de euros fixos, mais 15 milhões de euros em bônus. Newcastle, Liverpool, Barcelona, PSG e até o Chelsea já manifestaram interesse e monitoram o jogador de perto. Temporada atual do Dudu, com a camisa do time sub-20 do Palmeiras, mesmo com 16 anos de idade, de 13 partidas, 5 gols e 3 assistências. Ele é tratado no Verdão como alguém com potencial para ser parecido a Endrick e Estevão, dois jogadores de enorme potencial, enorme capacidade, que servem à seleção brasileira. Só para completar, multa rescisória do Dudu é extraordinária, estratosférica, mas ninguém no Palmeiras imagina que vai poder vendê-lo por 100 milhões de euros. A saideira sobre o tema, o Palmeiras é dono de 80% dos direitos econômicos, ou seja, vai ficar com a maior fatia se o negócio acontecer em breve, com a última lembrança de que Dudu só pode trocar o Palmeiras por um clube da Europa depois de completar 18 anos de idade, ou seja, ainda que o venda agora, o Palmeiras vai ter a oportunidade de contar com o atleta por bastante tempo. Bora falar sobre o empurra-empurra que marcou o clássico em 0-0 de Corinthians e Palmeiras. Clássico de muitas confusões dentro e fora de campo. Começar pelas confusões em campo, André, ainda no primeiro tempo, foi expulso, deixando o Corinthians com um jogador a menos. Ele sofreu um tranco com o Andréas Pereira, levou a mão à parte genital e balançou para o Andréas Pereira. O árbitro foi avisado pelo árbitro de vídeo e expulsou o André, situação bem parecida à do Alan, expulso 2 rodadas atrás. Não bastasse isso, e o Corinthians ainda teve mais um jogador expulso no segundo tempo. O Mateuzinho acertou um soco na cara do Flaco Lopes e recebeu cartão vermelho. Mesmo com 2 jogadores a menos, o Corinthians ainda teve, para mim, a grande oportunidade do jogo. O Yuri Alberto roubou a bola do Felipe Anderson, carregou por muitos metros e chutou para a ótima defesa do Carlos Miguel. O goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, também fez grande defesa, uma finalização do Gabriel Paulista. O Gabriel ia marcando gol contra depois de cruzamento do Alan. No fim das contas, o 0-0 acabou sendo ótimo para o Timão e ruim para o Palmeiras, que desperdiçou a chance de se manter com 100% de aproveitamento em clássico, 0 até então, 5 jogos contra os rivais de São Paulo e 5 vitórias. Timão, que ainda não venceu nenhum clássico na atual temporada. Palmeiras segue líder, 6 pontos de vantagem pro vice-líder, embora com um jogo a mais do que Flamengo e Bahia. Já o Corinthians é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Queria registrar a confusão pós-partida. Depois que os atletas deixaram o gramado, houve empurra-empurra entre jogadores e seguranças dos dois times. Uma série de vídeos estão circulando aí nas redes sociais. Palmeiras chega a divulgar através de nota, que registraria um boletim de ocorrência por conta da agressão de um funcionário do Corinthians em relação ao Luigi. Já o Corinthians, no momento seguinte, posta que Gabriel Paulista e Bidon também foram agredidos. Jogadores do Corinthians trataram essa confusão pós-partida como um empurra-empurra. Já o Palmeiras tratou o assunto com seriedade, afirmando que foi alvo de agressões. E o Palmeiras é o 4º time do mundo que mais arrecadou com vendas de atletas formados na base nos últimos 5 anos. Levantamento coloca o Verdão atrás apenas de 3 clubes ingleses.
o Chelsea na primeira colocação, o Manchester City em segundo e o Aston Villa em terceiro. Quero registrar que nesse top 10, o único clube brasileiro é o Palmeiras. Há também um outro time da América do Sul, o River Plate na 8ª colocação. Bora aos números dos 4 primeiros colocados. O Chelsea foi quem mais arrecadou com vendas de atletas formados na base, 366 milhões de euros. Seguido pelo Manchester City, 318 milhões de euros. O Aston Villa, para mim, grata surpresa, 293 milhões de euros. E é aí que surge o Palmeiras, no 4º lugar, bem perto do Aston Villa, 289 milhões de euros. Quero registrar que o Verdão vai vender muito em breve alguns outros atletas que devem, inclusive, permitir ao Palmeiras se aproximar do Chelsea na primeira colocação. Citar o caso do Eduardo, jogador de só 16 anos de idade, super badalado no exterior. Ele é hoje pretendido, por exemplo, pelo Manchester City. E o Palmeiras nem aceita sentar para conversar por cifras inferiores a 40 milhões de euros fixos. Isso sem falar no Alan, que já teve oferta de 35 milhões de euros recusada. Eric Belé é outra possibilidade de venda nos próximos dias, semanas ou meses, por cifras bastante interessantes. O que você pensa sobre o trabalho da base do Palmeiras? Sobre João Paulo Sampaio e companhia? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Vamos lá começar com tudo então, que a gente já falou muito aí do que a gente acha, do que a gente não acha. Mas teve treta, teve confusão, tem BO, tem um monte de coisa e o Hernan estava lá. Tem polícia, tem promotor, tem tudo. Só não tem juiz, gol. Só não tem gol. Delegado, tudo que você pode imaginar aconteceu depois desse jogo aí. E como é que foi a treta, Hernan? Porque quando acabou o jogo, eu vi até ali o Lingard conversando com o Andréas, parecia que o ambiente ali estava numa boa, só que foi no vestiário que o pau cantou. Na verdade foi no túnel de acesso aos dois vestiários, né? Para quem não conhece a arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, você entra naquele túnel que normalmente é mostrado nas transmissões de quem está mostrando o jogo e tal, que é o túnel onde os jogadores perfilam para entrar no jogo. E ali, quando você vira para a sua esquerda, é o vestiário visitante onde o Palmeiras estava ocupando. Olá. E o lado direito é o vestiário do Corinthians e tem também no caminho para o vestiário do Corinthians o da arbitragem. O que aconteceu ontem foi assim, muito empurra. Eu vi parte dessa treta, óbvio, lá do túnel para fora, mas dava para ver muita gritaria, eu ouvi muita gritaria e empurra. O que o Palmeiras alega, e aí cada clube, eu vou explicar por quê, mas cada clube teve a sua narrativa dos fatos. O Corinthians alega que 2 jogadores foram agredidos, o Gabriel Paulista e o Bidon. E o Palmeiras alega que o Luigi foi agredido, assim como seguranças dos 2 clubes também os clubes alegaram, cada clube alegou que também seguranças foram agredidos. Eu já vi algumas brigas, tá, Vicari, assim, de jogo. Sei. Briga no campo. No vestiário. Briga ali em acesso de túnel. Tivemos recentemente aquelas cenas lá de Minas Gerais, onde foi de fato uma pancadaria. Sim. Essa foi uma treta que muito à flor da pele durante o jogo e no pós-jogo a coisa se desenrola por algum motivo, sempre tem alguma faísca. E ontem me pareceu mais uma daquelas tretas de rivalidade. É muito empurra e pouca agressão. E é a sensação também de quem foi lá depois cuidar do caso. Tá. Né? Um pouco da sensação da polícia quando chegou lá e fez o boletim de ocorrência e começou a apurar os fatos. Que era muito empurra e pouca pancadaria em si. O Luigi fez corpo de delito. Os seguranças também fizeram no local. Os jogadores do Corinthians também fizeram corpo de delito e os seguranças do Corinthians também. Abriu-se então uma investigação ali no GCRIM, que é aquela delegacia que ali que fica dentro do estádio, tem um posto, tem um delegado, tem todas as autoridades ali. Então ali começou uma investigação. Essa investigação, você ouve o Luigi fica até o fim, os seguranças também e os jogadores do Corinthians, todo mundo foi ouvido. No entrar da madrugada, e já era mais de meia-noite, quase 1h, chegam até a arena um promotor e um juiz. Nossa, tudo isso? 1h. Chega um promotor e um juiz.
o caso, ele já está nas mãos desse juiz, desses promotores, e aí cabe às autoridades agora dar sequência a esses acontecimentos. Uhum. O Luiz alega que tomou um tapa no pescoço. Tomou um tapa no pescoço e que aquilo ficou ardido e tal, e ele fez os exames de corpo de delito. É óbvio que o Gabriel Paulista e o Breno Bidon também estavam ali, dá para ver até nos vídeos, no empurra-empurra, a confusão. O que vai acontecer agora? A gente vai esperar as autoridades darem sequência a isso ou não. O Palmeiras quer ir até o fim. Uhum. O Palmeiras quer que esse caso tenha punições, pessoas sejam punidas, porque, segundo aí a narrativa do Palmeiras, o Corinthians começou a confusão. Segundo o Corinthians, o Palmeiras quem começou a confusão. Então, diante dessa investigação, ouvindo todas as pessoas, agora a Justiça vai ver se vai dar seguimento a esse caso. Eu conversei com gente da polícia e isso é muito uma sensação de quem esteve lá apurando os fatos. Que não vai dar em nada. Porque assim, era muito mais empurra, muita gritaria, muito vai lá e aqui, vai lá ali, vai naquele lugar, vai naquele lugar, vai tomar um suco, não sei o quê, xingamento e tal. Muito barulho, muita adrenalina que veio do jogo e que acabou descarregando nesse empurra-empurra e pouca ação de violência mesmo. Posso de fazer atitude. uma comparação? Aí você vai falar, poxa, André, mas você está então achando que isso é normal. Ninguém está normalizando aqui. Mas assim, eu digo violência no sentido, soco. Foi agredido, fulano foi agredido. Fulano foi machucado. Então, assim... Lembra quando teve um Palmeiras de São Paulo que teve um soco do Nestor no Zé Rafael? Ali, assim? Sabino também. Então, ali estava claro a agressão. Aí, dessas imagens que a gente viu, acho que está mais um empurra-empurra. Tanto que esses jogadores foram suspensos à época. Isso. O nosso Luciano Borges já apurou que o STJD já entrou em cena, olha só que coisa, né? E vai oferecer uma denúncia a partir das imagens, a partir de tudo que está sendo apurado pela polícia também, evidentemente. Então, o STJD vai entrar em ação, está acompanhando, né, a apuração do nosso Luciano Borges, e tudo está caminhando nesse sentido. Aí por que a coisa ficou mais forte? Por que o negócio acabou ficando, a treta ficando maior no bastidor? O Corinthians tentou fazer um abafa, tentou fazer uma espécie de um acordo com o Palmeiras. Uma figura que é muito influente nos bastidores do Corinthians, que não é da diretoria, não é diretor, não é executivo, não é o Marcelo Paz, essa pessoa fez os primeiros contatos com o Palmeiras, dizendo o seguinte, ninguém se machucou aqui, foi uma gritaria, um empurra-empurra normal de jogo. Já estou há muito tempo no futebol, já vi muito Palmeiras e Corinthians, isso é absolutamente normal. Vamos aqui então que ninguém vai prestar queixa, ninguém vai no GCRIM, ninguém chama o delegado. Vamos deixar como tá e tal, a Arena vocês são sempre muito bem recebidos aqui na Arena, né? A Arena é bem sinalizada, bem instalada, tem boas instalações, não há por que entrar nesse caso agora. E o Palmeiras se revoltou com isso. Palmeiras se revoltou essa sugestão. Com essa sugestão. Tá. Lá estavam Anderson Barros ontem e Paulo Boazzi, vice-presidente, que estavam representando o Palmeiras. A presidente Leila não estava, como não tem ido nos últimos derbys. O Anderson Barros dá para ver mesmo. Dá para ver nas imagens a confusão. Imediatamente, o Palmeiras se recusa. A presidente Leila, obviamente, é consultada como a mandatária do clube e ela fala, não, tem que dar sequência porque se aconteceram fatos lamentáveis, se atletas nossos foram agredidos, tem que levar até o final. Então, houve um consenso da diretoria do Palmeiras, um consenso de quem estava lá da comissão técnica de que tinha que levar a história adiante. Aí eu quero fazer só um parênteses aqui. A comissão técnica vê que e aí o clube, vou colocar o clube, mas eu apurei isso junto à comissão técnica, vê que o estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, lá tudo, entre aspas, pode. Foi o que eu, abrindo aspas para a fonte. Lá tudo pode, lá ninguém é polido. Então, assim,
o Palmeiras tem esse entendimento de que muita coisa tem acontecido lá no estádio, na Neoquímica Arena, na Arena, e nada acontece de punição. E aí o que me citaram foi os sinalizadores na final do Paulista, quando o Memphis sobe na bola, essa situação do túnel ontem, a arbitragem que chega pressionada. Eu não lembro se da cabeça de porco... Se cabeça de porco também foi citada nessa apuração minha, conversando e apurando para saber um pouco mais. E o Palmeiras está cansado disso. O Palmeiras quer punições. Então, por isso, houve esse consenso de que tinha que levar a história adiante. Esse é um parêntese importante dessa história. Então, o Palmeiras prontamente se recusou a fazer qualquer tipo de acordo e levou a história até o final e quer punições para quem agrediu o Luigi ontem. E o Luigi ficou até o final. Ele não voltou com um ônibus. Ficou lá junto com seguranças do Palmeiras, e ele fala para a polícia que tomou um tapa no pescoço.